essa palavra, meu Pai, ela se manifesta na vida do teu filho. Cerca ele por diante, por detrás, e ponha sobre ele as tuas mãos e fala conosco. Nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Amém. Vamos receber o certo de Deus. Vamos bem, amém. Boa noite, paz. Poder sentar? Amém. Glória a Jesus. Obrigado, Pai. Feliz por estar aqui. Nossa, sempre desejei vir para cá para alguns eventos. E aí Deus, Ele nos trouxe para cá, né? De bênção. Tem um versículo que o salmista Davi fala assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso é que estamos alegres. Então, quantas maravilhas o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Desde o nosso nascimento, Deus Ele vem nos cercando de amor, de livramentos, né? Deus Ele vem guiando os nossos passos. E de repente, uma hora Ele se decide se revelar. E o seu amor nos constrange. E a gente começa agora a viver dependendo, né, daquele guia que vai nos conduzir. Deus colocou uma palavra no meu coração. Cada vida que está aqui, que veio para o culto hoje, eu tenho certeza que você veio para buscar o meu Pai. Você no céu da sua casa simplesmente, eu vou para o culto hoje. E o meu coração é que o Espírito Santo fale conosco, porque eu também estou aqui para receber. Amém? Então, não olha para mim, porque eu não tenho nada de fato, porque tudo é dele. Mas se você gerar fé em seu coração, na pequenez que cada um de nós temos, Jesus, fala comigo. Eu quero sair daqui transformado, eu quero sair daqui curado, eu quero sair daqui renovado. E eu sei que a tua palavra diz que aonde tiver 2 ou 3 e alguém tem meu nome, Ele está presente no nosso meio. Então que você possa de fato crer piamente que não é só um culto, que não é só uma reunião, mas que Jesus está aqui na casa e Ele quer simplesmente se revelar como Ele é. Amém? Eu queria ler com vocês em Juízes. Glória a Jesus. Capítulo 6. Juízes capítulo 6. Eu queria ministrar no coração de vocês o que Deus colocou no meu coração. A gente vai falar um pouco sobre um homem chamado Gideão. E nesse processo da vida de Gideão, a gente vai ver um amor incondicional de Deus, que se moveu pelo clamor. Aleluia. Juízes capítulo 6, versículo 1, amém? Glória a Jesus. Vou esperar você achar. Jesus se moveu, melhor, Deus se moveu através de um clamor. Interessante que eu já preguei algumas vezes sobre essa mensagem, mas Deus Ele hoje ministrou algo no meu coração. Nas entrelinhas aqui da conversa do anjo com Gideão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Juízes 6 primeiro. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Interessante que houve um tempo de juízo deliberado para esta nação ser subjugada, roubada, saqueada, humilhada. Aleluia. Deus estava simplesmente
por trás, simplesmente esperando um momento para que houvesse um grito de clamor. Olha que interessante, a nação de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus o entregou nas mãos dos medianitas. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas e cavernas que estão nos montes e as fortificações. Porém, sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam e punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até que chegassem a Gaza e não deixassem mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentas, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você perceba que diante de uma situação que já vinha demorando 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e chega justamente na transição, onde Deus ele vem como autor de um Deus que muda o cenário. É um Deus que transforma a maldição em bênção. É um Deus que ele transborda água viva. É um Deus que aonde ele põe a mão, a prosperidade. E a maior prosperidade que nós temos é o governo dele no nosso coração. Diga assim: eu tenho o governo de Deus na minha vida. Você é um governante. Você tem autoridade na sua fala. Você é um escolhido de Deus. Deus te chamou para governar e não ser subjugado por qualquer situação. Eu queria ler o versículo 8, que diz assim: e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Deus tirou quem? A nação que estava aprisionada durante tanto tempo. Deus decidiu se revelar há muito tempo. Foi eu que tirei vocês. Foi eu que levei vocês para um caminho plano. Foi eu que conduzi durante esse tempo todo. Foi eu que operei os prodígios e maravilhas. E vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de mim, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os seus deuses, os amoreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Você vai ver aqui Deus se revelando para um povo. Deus ouviu o clamor. Não era da vontade de Deus, que absolutamente não era da vontade de Deus que aquela nação fosse subjugada durante 7 anos. Deus não queria que aquilo acontecesse. Mas Deus se revelou, transicionando, trazendo a novidade. Mas Deus precisava de um guerreiro. Deus precisava de alguém que ia enfrentar. Deus precisava de alguém que ia confiar nele. Deus precisava de alguém que estava ali aberto para de fato transicionar esse momento.
Talvez você pode ser essa pessoa. Talvez você é o pivô de uma libertação da tua casa, dos teus. Você tem que se levantar. Você precisa se levantar. Existem vidas e vidas, existem famílias e existe a tua casa. Ah, gente, se nós soubéssemos a autoridade que cada um de nós carregamos. Nós carregamos a autoridade. E o inimigo sabe muito bem que nós carregamos essa autoridade. Por isso que de alguma maneira ele tenta nos ludibriar, nos distrair, nos tirar do propósito, nos afugentar, colocar para longe. Porque quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, designado por Deus, aí Deus chega e fala assim: ó, por que clamas a mim, Moisés? Clama e abre os mares. Por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Deus se revelou para o povo, agora Deus vai se revelar para o homem. Versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abriesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu queria falar um pouco. O lugar certo de malhar trigo não é no lagar e nem no tanque de uva, porque ambos é a mesma coisa. É na higueira. É um lugar aberto, aonde o vento circula. É como se fosse, quem daqui já viu um grande forno de casa de farinha? Quem daqui já viu? Ele é bem grandão, né? Bem assim, só que no chão. E quando toda Israel, eles iam malhar o trigo na higueira, as crianças ficavam em volta. Haveria ali uma consagração das sementes, a oferta do povo ao Senhor, e as crianças brincavam, e os homens ficavam ali, né, batendo o trigo, e as mulheres salteando o trigo no ar, e as palhas voando, era muita alegria. A primeira coisa que o inimigo tirou do povo foi a alegria que foi roubada. Foi tirado esse momento. Foi tirado aquelas pessoas que estavam em volta. As crianças correndo. Só estava Gideão com pouquíssimas sementes. Diga assim: eu tenho poucas sementes. Poucas sementes. Nós não precisamos de muitas sementes. Você tem sementes aí. Aleluia, Jesus. Você tem sementes. Você carrega frutos. Você carrega um DNA. Você carrega um chamado. Você carrega a presença de Deus. Estava Gideão ali, com poucas sementes, tentando esconder dos inimigos. E toda a nação de Israel estava em cavernas. Eles perderam o que? A sua habitação. Eles perderam o que? O lugar de autoridade. Quem governava agora era o inimigo com o quê? Com mão de ferro, os oprimia. Mas Deus ouviu o seu clamor. Deus decidiu ir no tempo designado por ele. E sabe o que é interessante? Quando o anjo fala para Gideão: o Senhor é contigo, varão valente, valoroso. Glória a Deus. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Não é conosco. Por que aconteceu tudo isso? Você sabia que Deus ele tem senso de humor. Deus ignora aqui uma murmuração, uma retaliação. Gideão estava bravo ali. Eu queria... Vamos continuar a conversa.
porque tudo isto nos sobreveio. O que é feito de todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Sabe que Deus falou: olha Deus, o Senhor decidiu nos abandonar. Estamos entregues à sorte. O que se fez das tuas maravilhas? Cadê elas? Eu não as vejo aqui agora. Quantas pessoas, em um momento de oscilação, elas falam: por que Deus me abandonou? Ou por que Deus deixou que isso acontecesse? Cadê Deus que eu não vejo mais? Sabe, algumas pessoas nos procuram e falam assim: pastor, ore por mim, pastor. Eu estou muito necessitada, pastor. O inimigo se levantou com tanta fúria, está acontecendo isso lá em casa, eu preciso muito. E nós, pastores, vamos orar. Nós queremos ver a atuação de Deus, nós queremos ver. Só que muitas das vezes, quando nós colocamos a mão, o Senhor entra em ação nessa causa, vai contra o inimigo, de fazer uma declaração, enquanto não é o inimigo, é a mão de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Não tem nada de inimigo. Deus, na verdade, nos entregou. Mas por que Deus fez isso? Para tratar o coração de cada um deles. Porque deixaram o Senhor. Porque abandonaram o Senhor. Porque deixaram de olhar para Deus. E aí veio a revelação no meu coração dessa palavra aqui. Então o Senhor olhou para ele e disse, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a menor em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E quando eu li isso aqui, sabe quando ele dá uma declaração: nós somos os menores, os mais frágeis, eu sou o menor da casa do meu pai. E o anjo do Senhor fala: vai nessa tua força. Sabe o que Gideão falou ali? Olha, eu sou o menor. Nós somos os menores dos menores. Nós somos os improváveis. Gideão, ele não estava naquela condição: não, Senhor, pode contar comigo, eu vou. E agora a guerra, como é que vai ser, Senhor? Não. Ele olhou para si e se viu inútil, incapaz. Ele olhou para a condição dele e viu que ele não ia conseguir sozinho. E ele aí girou uma chave. Deus olhou para aquela atitude e disse: vai nesta tua frequência, neste posicionamento de entendimento, entendendo que você está vazio, porque quem vai livrar sou eu. É eu que vou entrar em cena, é eu que vou os oprimi-los, é eu que vou livrar. Detalhe, Deus chegou para Gideão: você vai trazer o governo novamente. Aleluia, Jesus. Por este povo é você que vai governar. Eu te escolhi para governar. Eu te escolhi para oprimir este povo, não para ser oprimido por eles. Eu te chamei por eles. Aleluia. Jesus tem se revelado com a sua doce presença, e Ele tem dado sinais do seu amor, para que nenhum de nós venhamos esquecer de todos os benefícios que Ele tem realizado. É por isso que quanto mais eu olho para Ele, eu não consigo me distrair mais, porque eu estou focado, eu estou atento ao chamado do meu Mestre.
fala: aquele que bota a mão no arado não pode voltar atrás. Quem já leu esse versículo aqui, irmãos? Ou quem já ouviu? Ninguém não, levanta a mão aqui. Amém? Aquele que bota a mão no arado, vocês são agricultores, amém? Entendem muito isso? Eu criança, eu vim da roça também, amém? Eu sei muito bem o que é um arado. Meu avô tinha uns bois grandes, sabe? Geralmente fica o boi mais forte na frente, porque ele vai guiar os valentão que está atrás, ele tem que ir, né? Ali na manha, né? E tem um aradozinho aquele que você bota o pé aqui, ó, segura aqui, ó, firme. Você não pode soltar a mão do arado. Se você soltar, ele se desvia do fogo. Ele não vai mais naquela reta. Ele vai se desviar e não vai sair como deveria sair. Um avião, ele segue uma linha geográfica, né? No satélite, não sei falar sobre isso, enfim, mas ele segue um caminho ali. Ele não pode se desviar 1 grau do alvo, porque se ele se desviar 1 grau, ele tem uma reta para ir, amém? Se ele se desviar 1 grau, o final vai ser distante do propósito. Por isso que nós não devemos, de hipótese alguma, largar a mão do arado. Largar a mão daquilo que Deus colocou e confiou nas nossas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está orando pela sua família? Você está orando pelos seus? Mas orando mesmo? Comprando a briga? O inimigo até isso usa de artimanha para distrair o nosso coração. Jesus conta com as nossas orações. O inimigo ele não pode prevalecer diante de um princípio de Deus. Você é um sumo sacerdote. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você não pode recuar, abaixar. Você tem que se levantar. Os irmãos estão aqui? Sabe o que é interessante? Que Gideão, ele decide de fato ouvir o Senhor. Só que Gideão, ele passa por alguns momentos de oscilação. Tem momentos que ele precisava ver se o Senhor é comigo, então eu vou fazer sinais. Eu preciso que o Senhor esteja aqui se revelando. Mexeu muito com o meu coração o ato que ele faz diante dessa guerra. Eles estavam em guerra e eles precisariam lutar. Juízes capítulo 6, versículo 24. Mexeu com o meu coração. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele levantou um altar de adoração. Em meio a uma guerra, ele levantou um altar de adoração. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é o meu Shalom, é a minha paz. Glória a Deus. Sabe o que foi que ele declarou no mundo espiritual? Eu estou passando por uma guerra, eu estou enfrentando uma peleja. Há muito tempo eu venho sendo subjugado, todos nós. Mas eu decido nesse exato momento levantar um altar e eu coloco: o Senhor é a minha paz, é a minha prosperidade, é o meu auxílio, é o meu guia, é o Senhor dos exércitos, forte na peleja. Ele declarou no mundo espiritual isso. Glória a Deus. Em meio à guerra que ele estava passando, o Senhor é a minha paz, é a minha segurança, é o meu auxílio, a minha fortaleza. Oh Jesus Cristo, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Glória a Deus. Declare paz no seu lar. O Senhor te trouxe hoje, nesta noite, para que você retomasse o seu lugar de autoridade, para que você retomasse o governo, para que você de fato viesse a trabalhar os desígnios de Deus.
Sabe o que é interessante? Que mexeu também comigo, versículo 25. E aconteceu que naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Por que o segundo boi? Porque o primeiro boi era consagrado à entidade. Deus pega o segundo boi de 7 anos, porque eu decido quebrar o ciclo de maldição. Todo sacrifício, em primeira instância, tem que existir adoração, reconhecimento. Ele só poderia ofertar um sacrifício suave à narina de Deus quando ele reconheceu que o Senhor era paz. Tem uma passagem muito interessante, que o aleijado ele está à beira do monte Jesus, depois daquele monte da transfiguração ali, não, da transfiguração não, do monte das bem-aventuranças. Jesus está descendo do monte, aquele homem olha para Jesus, e a Bíblia fala que ele o adorou. A adoração vem em primeiro lugar, para que a oferta ela venha a ser aceita. Qual é a tua melhor oferta desta noite? Você tem o que para ofertar ao Senhor? Não estou falando de dinheiro não, tá? Qual é a tua oferta que vai quebrar o mundo espiritual? É um novilho? É um coração quebrantado? É um coração quebrantado? O que você tem para o Senhor? É a tua adoração genuína? É uma fala: Jesus, olha, eu não tenho nada a te oferecer, mas tudo que eu tenho é a minha humilhação. Eu reconheço que tu és santo e soberano, Glória a Deus. e eu entro no santíssimo lugar para sair de lá renovado. Oh Jesus, Deus ele vai quebrar um ciclo de opróbrio, porque ele está ouvindo o clamor de um povo, ele está ouvindo o clamor de pessoas, ele está indo de encontro, quebrando os ídolos. Foi necessário que ele entendesse: quebra o ídolo, o poste sagrado do teu pai, sacrifica o segundo boi, um boi de 7 anos, sacrifica a mim o segundo boi. Foram 2 bois que ele sacrificou, não foi não, tá? Mas antes disso, desse processo, ele levantou um altar de adoração. Ele consagrou o seu coração, ele se entregou, ele se esvaziou. É lindo porque em todo o processo Deus precisa tirar Gideão da condição de... Como é que eu posso explicar? Não tinha como vencer aquela guerra. Humanamente não. Embora ele tentasse de meios, ele tentasse juntar aproximadamente 32 mil homens armados a peleja. Deus estava observando tudo aquilo ali, ó. Mas eu não falei que era eu que ia fazer isso. Por que ele está se esforçando tanto? Por que ele está usando tantos meios? Porque é eu que vou fazer. Porque se eles fizerem e eles ganharem a guerra, eles vão dizer que foi a mão deles que fizeram isso. Ô Gideão, vem cá conversar contigo. Achei interessante a sua movimentação aí, mas deixa eu ser seletivo, deixa eu escolher alguns que não realmente para a guerra. E Deus escolhe 300 homens. O que é que eu entendo com isso aqui? Deus falou: ó Gideão, eu irei fazer, eu irei mostrar para ti que eu ainda faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. As minhas misericórdias se renovam cada dia, cada manhã. Aleluia! É por isso que o Senhor, Ele quer que você hoje entenda a
pequeninos da casa de Israel. Estão gritando, estão aflitos, estão tentando se suicidar, estão perdendo a referência. Deixa eu falar uma coisa interessante. Por que ovelha, literalmente ovelha, ela tem a visão turva? Se o pastor se distanciar dela, ela não consegue enxergar. Fica mais fácil, se ela não ouvir a voz do seu pastor, se perder. E ela fica procurando, ela não acha mais, ela começa agora, ela precisa estar perto. Diga, eu preciso estar perto do meu pastor. Pertinho. Porque ela vai enxergar o seu pastor. Ela vai olhar para o seu pastor. Ela vai perceber que ele está perto. E a sua voz vai conduzi-la. E por que a ovelha precisa estar o tempo todo lambuzada de óleo? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Unge a minha cabeça com óleo. A ovelha ela precisa ser protegida, ungida, separada, consagrada com óleo. Porque quando o óleo é lambuzado, o óleo pega assim, eu jogo o óleo na cabeça da ovelha, lambuza ela, as vísceras, as moscas não vão conseguir entrar nos ouvidos dela. Quando a ovelha está fraca, fraca, quase doente, apática no mundo espiritual, o pastor chama, ovelha! Ela não consegue mais discernir a voz do seu pastor, porque ela está fraca, ela está adoecendo. Uma ovelha saudável, ela consegue discernir. O Guilherme, ele falou algo engraçado, ele falou, nossa, se eu tivesse filmado aquilo ali, ele estava em algum lugar no cemitério, e as ovelhas estavam, muitas ovelhas, distantes. E aí as pessoas passavam, né, e ele estava conversando com o pastor ali. E o pastor fala, chama algumas aí para ver se elas vêm. E ele simplesmente chamou e nada das ovelhas vinha. Sabe o interessante é que quando o pastor fala, chama as ovelhas, mas menino, foi um monte. Vindo assim, ó, perto dele, tentando. Gente, quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, Jesus, não tem como a gente não chegar perto dele. A gente não tem como se distanciar dele. Por quê? Porque a nossa alma, o nosso espírito é atraído à sua voz. Oh, Jesus Cristo. Jesus, ele quer jogar óleo na tua cabeça hoje. Ele vai te ungir hoje. Ele vai colocar hoje óleo sobre você, para que você esteja protegido contra os ataques do inimigo, para que a tua mente não venha ser mais bloqueada, que a tua mente ela não vai ser mais confundida. Aleluia. Diga, eu irei prevalecer em nome de Jesus. Sabe o que é interessante? Nessa grande guerra aqui, Gideão, ele oscila na sua fé. E ele faz alguns sinais, ele pede alguns sinais a Deus, e Deus ele deixa ele fazer. Porque Gideão precisava ver. Sabe aquela ferraza que precisa de alguma substância, que precisa de algo assim para bem-aventurados que não viram? Talvez Deus ele queira te levar para outro nível de fé, outro nível de dependência. Talvez Deus ele quer te levar hoje para um nível maior de relacionamento. Aleluia, Jesus. Não, eu preciso ver. Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que te mostrarei. Já avançado em idade, já enfraquecido com a idade. Detalhe, Sara era estéril.
Deus, ele é tremendo, gente. Quando ele decide fazer, realmente, ele ultrapassa qualquer barreira racional. E Deus, ele é especialista em milagre. Sabe aquele versículo que fala, olha, a tua fé, se creres de todo o teu coração, diga este monte, aparta-te daqui. Muitas das vezes a gente está clamando para Deus tirar um monte, a gente está... Não, Deus, ele quer que você declare barreiras, empecilhos, inimigos, saiam. Montes, saiam da minha frente. Existe autoridade que foi dada a cada um de nós. Deus, ele não está querendo, eu vou tirar um monte porque você está pedindo. Muitas das vezes Deus quer que você tire um monte com a autoridade que ele te deu. É necessário que muitas das vezes o homem volte lá para o início. E aonde é o início? O início do toque, do lugar que nós nunca deveríamos ter saído, perto do Pai. Eu entendo que quando nós estamos olhando para outros alvos, outros lugares, a gente se perde, irmãos, olhando tão somente para Jesus. E sabe o interessante? Eu queria que você fechasse seus olhos agora e fala assim: Espírito Santo, Espírito Santo, abra os meus olhos, abra os meus olhos, tire as escamas, tire as escamas, Senhor, e tudo aquilo que estiver à minha volta, e tudo aquilo que estiver à minha volta, que eu não estou conseguindo ver, que eu não estou conseguindo ver, faz-me enxergar. faz-me enxergar. Aleluia. É muito triste quando nós vemos algumas pessoas que elas não conseguiram ver o que está acontecendo à sua volta. Deus, ele levantou varões que estão entrincheirados porque nós estamos enfrentando guerra. E guerra é guerra, é luta, é peleja, é prevalecer. Não está tudo bem, não está. Nós que somos levantados por Deus iremos enfrentar guerras e guerras, mas o Senhor irá prevalecer. Glória a Deus. Porque decidimos confiar nele. Porque decidimos entregar a nossa vida a Ele. Porque decidimos colocar Ele no devido lugar que Ele tem de autoridade. Agora, sabe o interessante? Que eu queria fechar aqui essa palavra. Foram 7 anos que a nação foi subjugada. Quando Deus levanta Gideão para prevalecer nesta guerra, dando sinais que estaria com ele, fazendo com que a idolatria fosse quebrada, subjugado o principado que estava governando aquele lugar. Deus traz paz. Deus traz o governo. E sabe o que é interessante? Que depois que Deus ele traz a paz, subjuga os medianitas. Sabe quanto tempo aquele povo descansou em paz de verdade? 40 anos. 40 anos de bonança. 40 anos do favor de Deus. 40 anos da graça dele se manifestando. 40 anos de governo. E aí quando
aquele homem, através de Deus, vence a guerra, todos, Gideão, tu és um homem de Deus, Gideão. Gideão, você prevaleceu. Gideão, você subjugou os inimigos. Nós queremos te levantar como o nosso governante. Gideão não. O Senhor governe sobre nós. O Senhor prevaleça sobre nós. Eu vou contar uma história rápida. Eu saí vindo agora com o apóstolo pensando nisso. O inimigo, ele conhece nosso coração. Como assim? Algumas reações e costumes, algumas situações, o inimigo ele pode até sondar, ele não conhece do totalitário da nossa alma, claro que não, mas ele sabe alguns gatilhos onde ele pode nos tocar. E eu posso até errar porque eu não lembro como foi muita história, mas era mais ou menos assim. Um ministro foi expulsar demônio de uma senhora, acho que foi uma senhora, bem magrinha, acho que foi isso. E aí quando ele olhou para a senhora bem magrinha, o demônio, aí ele falou, oxi, vai ser ligeirinho, vou botar a mão, o inimigo vai embora rapidinho. Satanás viu o orgulho dele. Sai! Quem viu o demônio sair? O bicho suou, estava cansado ali, não conseguia. Ele falou, Deus tem misericórdia de mim, Senhor. Depois de muita reluta, depois de muita luta, o Senhor simplesmente viu que ele realmente só assim, eu não vou conseguir não. O inimigo foi embora. No outro dia, quando ele chegou na igreja, já depois de uma grande batalha, né? Ele já foi com um olhar para Cristo. O demônio se manifestou de novo na mesma senhora. Ele olhou para a senhora e falou, Deus, eu não consigo, mas tu consegues. Por que eu estou falando isso? Existe a fé orgulhosa. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Sabe aquela fé? Eu tenho fé. Grandes milagres que eu vi acontecer. Eu saí de cena. Eu deixei Deus fazer. Grandes situações ali. Eu poderia falar, eu tenho fé, Senhor, eu vou orar, vai acontecer. Quando eu fui orar por pessoas para acontecer milagres, e um dia eu fui orar por uma pessoa com tanta fé, uma fé orgulhosa, não aconteceu nada. Eu saí dali frustrado, eu estava com fé, Senhor. Deixa eu te dar uma chave nessa noite. Você tem que ter fé, buscar a fé da fonte. Quando você for orar por esta causa e prevalecer nesta guerra, não entre com a fé orgulhosa, entre dependendo, eu vou tomar a fé da fonte, tu podes fazer, tu vai fazer, eu deposito a minha fé em ti, que tu vai fazer, e eu acredito em ti, que o Senhor vai realizar, não é a minha fé, é a minha pequenez que vai mover o mundo espiritual. Então muitas das vezes você vai chegar vazio, como chegou Gideão. Eu sou o menor da casa do meu pai. Lembra que os discípulos tentaram expulsar um demônio de esquizofrenia e o demônio se jogava no fogo, se lançava, não tiveram êxito. E Jesus vai lá resolver aquela treta ali. E quando Jesus chega, o menino se manifesta. O pai olha para aquele cenário e o pai olha para Jesus. E Jesus pergunta: há quanto tempo esse menino está assim? Desde o seu nascimento. Jesus vê e o pai aflito, e o pai fala assim: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Em outra tradução diz: dai-me fé. Aquilo ali foi o suficiente para o milagre acontecer. O que é que eu estou falando para vocês? Se chegue vazio. Você quer vencer essa guerra? Saia da frente da batalha. Deixe Deus à frente. Deixe Deus na frente da batalha. E você vai ver Deus fazer. Você vai ver Deus agir nesta coisa.
Você vai ver Deus prevalecer nesta situação. Aleluia. Obrigado, Jesus, por tua presença, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Se você está enfrentando alguma guerra no mundo espiritual, existem intercessores. Nós iremos orar por você. Eu, o apóstolo Jonathan, o apóstolo Emílio, estaremos aqui orando por você. Mas eu queria que você entendesse que este ciclo se encerra hoje. Aleluia, Jesus. Diga amém. Um novo ciclo se inicia. Um ciclo aonde você vai hastear o cetro de autoridade. Lembra de Esther, que jejuou pelo povo, que se expôs, que foi até a presença do rei, e o cetro do rei desceu sobre ela. O que pedes, tudo o que quiseres te darei. O rei está te esperando para levantar o cetro sobre você. Ela não se importou. Ela poderia ficar recuada. Ela poderia simplesmente deixar acontecer. Ela se expôs. Ela não hesitou. E Deus prevaleceu naquela guerra que ela estava vivendo. Deus, Ele vai e está agindo nas guerras espirituais que nós passamos. Porque de fato nós somos atacados. Quantas pessoas vão chegar para você? Eu lembro que quando eu comecei, no começo do ministério, obrigado, apóstolo, daquela palavra. No primeiro culto, houve uma guerra. No primeiro culto, o culto da inauguração da igreja. Porque o prédio tinha passado para nós, e eu ainda não era pastor. O irmão que congregava lá queria que eu fosse pastor deles. E eu fui lá para ser apresentado na igreja. Só que o prédio ainda tinha um tempo, ainda no nome do antigo pastor. E tinha acontecido umas coisas lá. E, de fato, não era para a gente abrir culto. Eu não sabia disso, de verdade. Eu só fui ser apresentado. Não me estou justificando, porque de fato, se eu soubesse, eu teria impedido isso. E o rapaz convidou pessoas, e o culto estava bem florido. E começamos o culto. E o culto é uma maravilha. Daqui a pouco chega o pastor. Como foi que o pastor soube que estava tendo culto? Alguém, uma ovelha endiabrada, uma ovelha assim rebelde, né? Pastor, está tendo culto aqui, vem acabar o culto. Oh, irmão, e aí o pastor chega lá na porta, bravo. Ainda você sai, pai. E daqui a pouco sai o irmão ia ter briga, ia ter cacete. E eu me levantei. Não, rapaz, como é que você quer acabar o culto? Rapaz, você é um pastor. E eu, não, calma, tentando ali, de alguma maneira, acalmar os ânimos e os irmãos ali. E eu, pastor, desculpa, a gente vai acabar. Nos perdoa. Cheguei lá no púlpito, irmãos, nós estamos errados, nós não sabíamos. A igreja que está no mundo do pastor. Vamos orar e agradecer o Senhor por este culto. Cancelei o culto. Liguei para o apóstolo. Obrigado pela palavra. Homem de Deus, que bênção. Se você está passando por uma guerra no primeiro culto, é sinal que Deus aprova na obra. Lembra? Eu agarrei aquela palavra. É uma guerra que estou vivendo. E aí, alguns dias, o irmão chegou para mim e falou: pastor, sabe, uma pessoa falou que o senhor não é pastor não, que não vê o senhor como pastor, sabe? Ela nem te reconhece como pastor. E eu falei assim: ô irmã, vamos dar tempo ao tempo. Eu não preciso da aprovação dela nem de ninguém, porque de fato o Senhor conhece o meu coração. Quantas e quantas pessoas que estavam do meu lado, porque no
estão, como é que eu posso falar? Elas não estão conseguindo ver com o amor do Pai, elas estão fora da comunhão de alguma maneira, então elas vão exalar o fruto da matéria caída, e vão invejar, e vão torcer para que não dê certo, e vão se opor, mas isso não pode parar. Aleluia! Isto não pode parar. Então, se dá guerra, se tem guerra, se tem oposição, Neemias tinha opositores, Neemias tinha inimigos, e ele trabalhava, uns trabalhavam com a espada na mão, olhando se os inimigos estavam à espreita, em adoração, liberando palavra, e os muros foram reconstruídos, e Deus prevaleceu. Diga, eu vou comprar guerra, eu vou comprar luta, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. O culto não terminou ainda, eu estou sentindo entregar a oportunidade, mas no final do culto, se você quiser vir receber oração, se você está passando por um processo semelhante, vamos orar por você para que Deus derrame algo sobre você hoje. Amém? Aposte em mim.